policiais e bombeiros militares reivindicam há anos a equiparação aos salários pagos à categoria no Distrito Federal ou a criação de um piso nacional. Há algumas semanas, chegaram a invadir o plenário da Câmara, exigindo que fosse colocada em votação, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que atende a essa demanda, a PEC 300. O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, criou um grupo de trabalho para buscar um consenso até o dia 16, quando o texto deve ser colocado em pauta. O deputado Mendonça Prado, do Democratas de Sergipe, está aqui no estúdio e vai conversar sobre esse assunto nesta edição do Palavra Aberta. Eu sou Fabiana Mello e este programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui. E, primeiramente, houve essa mudança. Havia demanda por uma equiparação com o salário praticado no Distrito Federal e agora já houve um acordo de que vai ser criado, se aprovada a PEC, um piso nacional. Agora, quem é contra a aprovação da PEC? Tá. Olha, muito importante essa sua pergunta, porque ela vai dirimir dúvidas de várias pessoas. Na proposta de emenda à Constituição, não está estabelecido um valor. Não há um piso considerado naquele texto que será apreciado em segundo turno. Apenas há um comando constitucional para que posteriormente seja formatada uma lei complementar que terá como autor o Poder Executivo, estabelecendo o valor do piso e criando um fundo constitucional para que os estados possam alcançar o patamar de pagamento das suas respectivas folhas. Portanto, esse debate sobre valores é um debate infrutífero porque ninguém ainda discutiu o quantitativo, ninguém ainda discutiu a questão orçamentária. Na verdade, o que nós queremos é a harmonização da ordem jurídica para que todos os estados eles possam pagar os mesmos valores aos seus trabalhadores de segurança. Mas mesmo sendo encaminhada depois, ao criar um piso, não vai ser possível usar como valor nenhum salário, nenhum valor inferior aos salários praticados. Certo. Então, terá que ser igual ou maior ao maior salário praticado no momento em alguma unidade da federação, correto? Corretamente. Ou seja, continua sendo a equiparação ao Distrito Federal, que no momento é o que paga o maior salário. As suas observações são perfeitas. Veja bem, o estado de Sergipe é o menor estado da federação e um dos estados mais pobres economicamente. No estado de Sergipe, o valor pago a um soldado é de R$ 3.500. Esse pode ser um valor considerado no momento da formatação da lei complementar. Então, esse valor será analisado posteriormente. O mais importante é a instituição de um fundo nacional, a criação de um fundo para abastecer o orçamento. Para aqueles estados onde não houver recursos para o pagamento desse piso. Exatamente. O que é que nós pensamos? A União, o Brasil é uma república federativa constituída de União, Estados e municípios. A União arrecada 64% de tudo que a população paga de tributos. Portanto, é o ente federado que tem a maior receita pública. A Constituição do Brasil, em 1988, estabeleceu o compartilhamento de responsabilidades na área de educação e saúde. As folhas de pagamento nos estados, para esses dois setores com grande contingente de servidores públicos, ela tem também recursos recepcionados pelos entes federados, estados e municípios, oriundos do governo federal. É isso que nós queremos para a segurança pública, que essa responsabilidade deste setor seja compartilhada entre estados e o governo federal, que não paga absolutamente nada de folha de pagamento. Nós queremos que o governo federal entre com uma parte desses recursos. E aí é que nós precisamos sensibilizar o governo federal para que ele transfira um pouco de dinheiro dos cofres federais para os estados-membros e equalize o valor da remuneração dos nossos policiais militares. Por quê? E bombeiros e policiais civis? Porque o Código Penal, os crimes de homicídio, roubo, furto, latrocínio, todos os crimes que são praticados no território do Brasil, não tem diferença do tratamento legal que é dado ao autor do crime, não é? O crime de homicídio do Rio Grande do Sul é o mesmo do Amazonas, de Sergipe, de São Paulo. E por que é que o trabalhador de segurança que combate a criminalidade tem o tratamento do Estado brasileiro de forma diferenciada? Há poucos dias atrás, no Rio de Janeiro, um soldado da polícia,
ou um militar do bombeiro soldado, ele recebia apenas R$ 800. O do Estado de Sergipe, R$ 3.500. Então, essa diferença é que nós queremos acabar, criando um fundo para equalizar. Os governos estaduais, eles já são responsáveis pelo orçamento atual. Nós precisamos do complemento para aqueles estados que são mais pobres, que não podem assumir esse compromisso, eles recebam do governo federal o complemento para efetuar o pagamento da folha com o piso instituído por lei complementar. A criação do fundo constava da proposta original? Sim, apenas como comando constitucional, ou seja, a emenda diz assim: fica o Poder Executivo responsável pela criação de um fundo constitucional e pelo envio de uma proposta de lei complementar indicando o valor do piso nacional. Porque se dizia muito que os governadores seriam contra, porque a criação, a equiparação salarial, ou a criação de um piso nacional, a aprovação da PEC 300 quebraria os estados mais pobres da federação. Como o senhor está colocando, o governo federal é que teria o maior custo financeiro com a aprovação da PEC. Exatamente. Existem duas teses distintas. Uma que o fundo será abastecido por tributos estaduais e por tributos do governo federal. Nós defendemos uma tese de que os governos estaduais, eles já assumem uma parte considerável disso, que é o orçamento de hoje. Né? Por exemplo, o Estado de Sergipe paga R$ 3.500, mas se tiver um aporte de recursos do governo federal, vai facilitar para que ele tenha a maior facilidade para melhorar as outras carreiras de servidores públicos, porque não é apenas a segurança. Então, nós queremos mesmo compartilhar essa responsabilidade. No primeiro momento, diziam que era inconstitucional. Aí veio a discussão jurídica sobre o piso do magistério. Qual era o argumento no primeiro momento sobre a inconstitucionalidade? Que o Congresso Nacional não tinha condições legais, jurídicas, de aprovar um projeto de lei instituindo um piso nacional de salários para servidores públicos estaduais. Mas com o debate jurídico sobre o piso nacional do magistério, essa dúvida foi exaurida, não existe mais, não é? O Supremo Tribunal Federal julgou o piso nacional do magistério legal, legítimo, constitucional. E é o mesmo procedimento. Não vou entrar aqui na questão dos valores, porque eu acho que o piso dos professores, inclusive, está muito baixo. É preciso melhorar. O piso dos policiais militares e bombeiros, ele segue o mesmo formato do ponto de vista jurídico, aprovado pelo Congresso Nacional, recursos federais para fazer a equalização e um fundo constituído de tributos que são oriundos do governo federal. Eu mesmo apresentei uma proposta para que parte do imposto sobre o produto industrializado, parte da receita desse tributo e do imposto de renda, no mesmo formato de distribuição que acontece com o Fundo de Participação dos Estados, ele seja distribuído para os Estados-membros a fim de financiar os serviços de segurança pública e as respectivas folhas de pagamento dos diversos entes federados. E qual a expectativa do senhor em relação ao segundo turno? Olha, nós temos a melhor expectativa, até porque com essa visão que nós estamos apresentando aqui, nós estamos provando para os governadores, que são os gestores públicos estaduais, que o que nós queremos é melhorar a remuneração da polícia, valorizar os trabalhadores de segurança e compartilhar a responsabilidade do pagamento, que atualmente é exclusiva dos estados, com o governo federal. Portanto, só há benefício para os estados-membros, só há vantagens para os gestores públicos estaduais. E com essa observação que nós estamos aqui apresentando, eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir sensibilizar os governadores, nós vamos ter deles não o repúdio à proposta, mas o apoio a ela, que é importante, imprescindível, e eu tenho certeza que os trabalhadores de segurança precisam. O Brasil hoje é um dos países mais violentos do mundo e a segurança pública passou a ser, não é, a área, o segmento que deve ser prioritário no planejamento e na execução das políticas públicas governamentais. Deputado Mendonça Prado, Democratas de Sergipe, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço por essa oportunidade. E agradeço também a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara ou pela TV Câmara e até a próxima.